Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin e eu sou professor aqui na Universidade de São Paulo. Esse daqui é mais um vídeo da série sobre engenharia aeroespacial e eu quero falar hoje sobre os aviões espaciais. E mais particularmente eu quero falar, com um pouco mais de foco, eu quero falar dos sistemas propulsivos. Nós já vimos nos vídeos anteriores os motores não aspirados, os motores de foguetes, vimos o bocal, por exemplo, no último vídeo, e eu quero dar um pouco mais de ênfase hoje nas diferentes opções aspiradas, falando aqui do turbo-hélice, o turbofan, o turbojato, mas principalmente nessas novas tecnologias aqui, os ramjets e os scramjets. Vamos ver então o que seria uma missão típica de um avião espacial decolando aqui horizontalmente, ou HTOL, Horizontal Takeoff and Landing, como a gente costuma dizer. Ele está parte da horizontal, né, acionando os seus motores aspirados, decola como um avião normal, e ganha altitude, ganha velocidade e eventualmente alcança ali a velocidade orbital, por exemplo, 8 km por segundo. Nessa situação, então, ele entra em órbita estável e pode realizar alguma missão, por exemplo, como o lançamento de um satélite. Na sequência, ele aciona os retrofoguetes, entra na atmosfera e começa a dissipar toda essa energia cinética translacional e potencial gravitacional. Ou seja, é o atrito aerodinâmico aqui que vai fazer o dispêndio, né, de toda essa energia para ele poder pousar. Então, ele perdeu toda aquela energia, ele pode ter condição, então, de manobrar como se fosse um planador e, eventualmente, pousar como se fosse um avião comum. Então, essa é a ideia aqui do avião espacial. E o que está por trás desse sonho, que não é novo, na verdade, é você reutilizar 100% do seu equipamento, ou seja, é uma motivação assim, econômica, né? Então, a estratégia de SSTO, Single Stage to Orbit, tem uma motivação muito forte do ponto de vista da economicidade dessa operação. Quanto é que custa para colocar um satélite em órbita, por exemplo. A gente pode analisar essas questões à luz da equação de Tsiolkovsky e da definição de impulso específico, que é uma espécie, é um parâmetro que quantifica a eficiência do sistema propulsivo. É mais ou menos como quanto um quilômetro faz, né, quanto um carro faz em termos de quilômetros por litro. Tá? Lembrando que a equação de Tsiolkovsky, ela permite calcular o ΔV, no caso aqui desse exemplo, 8 km por segundo, em função da eficiência do motor e em função das massas do avião, a massa total de carga mais propelente, tá? Considerada aqui em cima. E lembrando, né, essa equação ela tem um aspecto muito interessante, porque vai permitir que a gente faça esses cálculos todos, vocês vão ver daqui a pouco com exemplos reais, mas ela também tem um aspecto aqui de tirania, né, a tirania da equação do foguete. Então, alguns números para a gente se situar, né, pegando um motor que é razoavelmente eficiente, 300 segundos, e fazendo as contas aqui para 8 km por segundo de velocidade ΔV, a gente tem uma relação entre a massa seca, a massa do avião, e a massa de propelente de 7% aqui nesse exemplo, e digamos que isso seja antieconômico. Tá? Isso aqui eu estou colocando porque são exemplos práticos. Já o motor, se tiver uma eficiência de 450, que é uma eficiência boa, na verdade, para o motor químico, então dá uma relação entre massa de avião e massa de propelente de 15% e vamos admitir que isso daqui seja economicamente viável. Esses números eles vão voltar mais à frente quando a gente for comparar com casos reais, por isso é que eu coloquei aqui e expliquei mais ou menos o cálculo deles. Com esses números e parâmetros que nos permitem ter uma ideia quantitativa e relativa entre as diferentes tecnologias, vamos ver os esforços que têm sido feitos para a gente escapar do poço gravitacional, ou seja, é a nossa luta contra a gravidade, arraste aerodinâmico e o superaquecimento dos foguetes. Essa ideia não é nova, na verdade, vem aí de muito antigo, e eu gosto muito de falar dos filmes do Fritz Lang, e em particular desse filme aqui, A Mulher na Lua, que é um filme de 1929 e que traz coisas muito interessantes. Por exemplo, o Hermann Oberth, que é aquele sujeito lá das manobras orbitais, né, ele era consultor desse filme. Então a gente vê essa figura aqui, por exemplo, né, da trajetória de inserção lunar que foi realmente usado no projeto Apollo.
Tá? Então isso já estava ali nos filmes do Fritz Lang, que é de 1929, eu não sei se eu falei. Aliás, se você não sabe, né, quem é o Fritz Lang ou não se lembra, foi o diretor que fez o aclamado Metrópolis, né, que até hoje é um filme mudo, por incrível que pareça, mas até hoje é considerado um dos melhores filmes de ficção científica. Esse filme era tão realista em termos de engenharia, né, pelo fato de ter o Obert, por exemplo, que ele retratava estratégias de lançamento. Aqui o foguete aqui nesse filme é lançado a partir de uma espécie de piscina gigante. Tá certo que cometeu alguns erros, né? Tinha atmosfera na Lua, mas era 1929. Mas um ponto interessante é que um sujeito chamado Werner von Braun assistiu esse filme com 17 anos de idade e isso mudou sua vida, né? 40 anos depois, o von Braun realmente liderou o projeto Apollo, que levou o homem pela primeira vez à Lua. Então essa história é fascinante, mas é só para mostrar o quanto isso realmente está no imaginário, tá? Em termos da humanidade mesmo como um todo, né? Mas então, o que nós fizemos e temos feito desde então? Colocando aqui um gráfico mais ou menos em escala, a gente tem o Everest aqui a 8, quase 9 quilômetros de altitude, os voos comerciais hoje acontecendo aqui em torno de 10 km de altitude. 40 km de altitude, na verdade, é o recorde, né, alcançado por um MiG-25, tá? Na verdade, 37 mil metros de altitude. Os balões meteorológicos alcançando aqui mais ou menos 50, 60 quilômetros. E aos 100 km de altitude, a gente tem a linha de Kármán, que é mais ou menos onde tem a aurora boreal, por exemplo, né, onde acontece o fenômeno da aurora boreal. Essa linha é importante, eu fiz questão de falar, porque ela é uma linha, na verdade, arbitrária. Foi um acordo internacional. Acima dessa linha, a gente tem o fim da atmosfera, né, a órbita, e abaixo a gente tem a atmosfera. A importância disso é, inclusive, jurídica, legal, né? Por quê? Porque acima da linha de Kármán, você pode sobrevoar sem precisar pedir autorização para os países que estão abaixo, né? Porque abaixo aqui desses 100 km, se você for sobrevoar uma determinada região, você estará dentro do espaço aéreo daquele país e precisa então pedir as autorizações. Mas então, voltando aqui nos feitos, né, na linha de Kármán a gente tem um X-15 que realmente alcançou essa altitude aqui, só que o X-15 já é um avião foguete, né, eu vou mostrar em detalhes. Ele tem um motor não aspirado, aqui então os aviões comerciais, motores 100% aspirado, e aí subindo e desrespeitando a minha escala aqui, né, em órbitas baixas, a partir de mais ou menos 200 km de altitude, a gente tem, por exemplo, o ônibus espacial, a estação espacial. Então isso é o que tem sido feito, inclusive com alguns recordes aqui que a gente vai considerar como referência, aqui, principalmente o X-15 e o MiG-25. Vamos ver então alguns projetos HTOL e VTOL, ou seja, de decolagem horizontal e vertical, que ultrapassaram a linha de Kármán. No caso, o primeiro deles, eu faço questão de falar, é o meu favorito, na verdade, é o X-15. Tem um livro muito interessante, que vale a pena ler, por isso que eu coloquei aqui, mas o X-15, como eu disse, é um motor não aspirado, um avião foguete, e como tal, na verdade, ele decolava na horizontal, só que na horizontal a partir de uma plataforma de lançamento, que é, na verdade, um B-52. Ele alcançava aqui algo como 10 mil metros de altitude, depois se desprendia, ele ficava preso ali na lateral da asa, né? Ele se desprendia, acionava os motores de foguete, né? E aí alcançou aqueles 100 km de altitude. É o recorde, inclusive o Neil Armstrong é um dos pilotos que chegou nessa altitude aí, nesse recorde, ele participava desse programa. Tudo isso é contado nesse livro que realmente vale a pena ler. Em seguida, alguns projetos mais conhecidos, né? O ônibus espacial, eu não preciso nem mencionar, já inclusive saiu, já foi descomissionado, né? Mas o Buran soviético, ele na verdade fez um único voo não tripulado em 1988, depois o programa foi desativado, mas alguns programas que estão ativos, né? O Boeing, o X-37, que é um avião robótico, um avião espacial robótico, ele é lançado, pode ser lançado de diversas maneiras diferentes, né? E ele tem já acumulado pelo menos 7 anos em órbita. Ele é lançado, fica um tempão em órbita e depois volta com dados aí sigilosos, na verdade. Tem grande mistério em torno aqui do Boeing 37, do X-37. Um outro, o Dream Chaser,
é um projeto, né, para ser lançado de um foguete, ser colocado em órbita e volta como planador. Ele tem uma missão de demonstração programada para 2021, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, espero então que em 2021 ele já tenha tido sucesso nessa missão de atracar na estação espacial e depois voltar. Então, 2021 vamos acompanhar. Na sequência aqui, vamos olhar alguns desses casos bem-sucedidos, né, e principalmente olhar em termos numéricos. E um dos casos de maior sucesso comercial que eu me lembro, né, que vem à cabeça, é justamente o Boeing 747. Para vocês terem uma ideia, o primeiro voo comercial do 747 foi em 1970, que foi o ano que eu fui alfabetizado, por coincidência, e eu não sei não se nessa época a farmácia não se escrevia com PH. Mas então, pegando aqui os dados do Boeing e fazendo algumas relações para a gente poder comparar mais adiante, a massa de avião dividido pela massa de propelente, isso aqui dá 80%. Esse avião, obviamente, inclui a carga e o hardware, né, toda essa estrutura, os motores, né, e fazendo essa relação, a gente tem 33%. Lembrando que essa massa de avião, na verdade, é proporcional ao CAPEX. Né? Então, fazendo aqui 33% de 80%, a gente tem a relação entre a massa de carga e a massa de propelente. E essa relação é importante para nós aqui, porque ela representa a relação entre aquilo que gera receita para o seu sistema, né, a carga paga, né, a carga útil, e o OPEX, o custo operacional daquela operação justamente de transporte ou de colocada em órbita, posta em órbita, digamos, daquela carga. Tá? Então, 27% aqui no caso do 747. Esses números são importantes, eles vão voltar. O outro caso de sucesso que a gente pode falar é o Falcon 9 da SpaceX. Até hoje ele já voou mais de 80 missões, na verdade, desde 2010. Algumas falharam, mas muito poucas falharam, né? Isso é bastante comum, na verdade. O Falcon 9 ele é parcialmente reutilizável, né? Esse primeiro estágio aqui, a partir dessas aletas, ele é reutilizável. Né? Isso aqui eu já mostrei isso para vocês em vídeos anteriores. Esse primeiro estágio ele volta e pousa na vertical usando os próprios motores aqui. Tá? É a parte de cima, esse segundo estágio que ainda não é reutilizável, e a cápsula, obviamente, ou se forem satélites que forem colocados aqui em cima, isso aí, obviamente, a cápsula, no caso, é reutilizável. Tá? Então, pegando dados aqui, a SpaceX é bastante aberta nesse sentido e fazendo as mesmas contas, né? Então a gente tem o que seria a massa de avião dividido pela massa dos propelentes, né? Os combustíveis que vão aqui nos dois estágios, 10,6%. A massa de carga dividido pela massa do avião, que é o nosso CAPEX, né, 44%, e gerando aquele número que é receita por OPEX, carga pelos propelentes, 4,7%. Tá? A gente pode trazer a equação de Tsiolkovsky para colocar um pouco em perspectiva esses números. Né? Lembrando aqui da definição do impulso específico, você já conhece, e os números que a gente tinha lá, para um impulso específico de 300, 7%, né, avião por propelente, tá? E 450 de impulso específico, 15%. Né? Então, esse avião por propelente está bem dentro aqui. Né? Avião por propelente, no caso do Falcon 9, deu 10, que está entre 7 e 15. E isso é bastante coerente. O motor ali, que é o Merlin, são 9 motores Merlin aqui no primeiro estágio, ele tem um impulso específico em torno de 350 segundos. Então, está bem entre esses dois números aqui para mostrar que esses números estão bastante coerentes. O que a gente vai fazer agora é comparar isso com o Boeing 747, né? E principalmente ali aquele parâmetro, né? Receita sobre OPEX. Então, comparando os dois, você vê, eu tenho 4,7% de receita sobre OPEX, no caso do Falcon 9, e 27% no caso do 747. É uma diferença brutal, né? E a razão está justamente aqui na tirania da equação do foguete, né? E que, no caso, tem a ver com a definição do impulso específico, certo? Então, no caso do foguete, como ele vai operar no vácuo, ele é obrigado a calcular, ou perdão, ele é obrigado a levar, a transportar o comburente, no caso aqui o oxigênio líquido. Essa comparação é interessante porque ambos usam querosene, né? Esse RP1 aqui é um tipo de querosene, então é muito parecido com o combustível do avião aqui, o combustível aeronáutico. Né? Mas a diferença é que o Falcon 9 carrega 100% do seu comburente e
O 747 e as outras aeronaves tradicionais não carregam nenhum comburente, eles aspiram isso do ar. Correto? Então, ou seja, o fato de poder aspirar o comburente do ar, no caso do foguete, se fosse possível, né, eu teria aqui uma carga adicional, tá, que eu poderia adicionar, né, que eu poderia levar, já que eu não precisaria levar aquela quantidade de comburente para o trecho em que esse foguete estaria voando dentro da atmosfera, obviamente, né? Então essa carga adicional, ela vai trazer economicidade para a operação, né? Já que esses 27%, eles são tanto assim, né? Por quê? Porque, na verdade, esse avião está sempre, 100% do tempo, dentro da atmosfera, tá? Então, a ideia do avião espacial é justamente usar o oxigênio da atmosfera no trecho em que o foguete está voando dentro da atmosfera ou o avião espacial está voando dentro da atmosfera. Ou seja, né, de alguma maneira, o motor desse avião espacial vai ter que transicionar de um motor aspirado, tá? Então aqui eu coloquei o 747 e o MiG-25, esse funcionamento em modo aspirado vai ser, de alguma maneira, entre esses números aqui, né? Entre, digamos assim, até o fim da estratosfera. Algumas tecnologias novas de motores permitiriam ir um pouco além aqui do que foi o MiG-25. Ele vai transicionar de aspirado para foguete, que foi o caso aqui, por exemplo, do X-15, correto? Então vamos ver agora quais as possibilidades, né, em termos de transição de aspirado para não aspirado, as tecnologias que vão levar aos chamados motores híbridos. Então está lá a nossa atmosfera, as várias camadas, troposfera, tropopausa, estratosfera. A gente sabe que em algum lugar aqui na estratosfera a gente vai ter que transicionar de aspirado para não aspirado. Ou seja, esse nosso motor vai ter que funcionar de uma certa maneira como meia calabresa, meia mussarela. Vamos ver como é que isso pode ser feito, tá? E os limites para isso são o nosso MiG-25 e o X-15, que são projetos que realmente aconteceram, tá? As tecnologias de transição de motores aspirados, como eu disse para vocês, turbohélice, turbofan, turbojato, ramjet, scramjet, esses aqui são novas, eu quero entrar um pouco mais no detalhe mais à frente, mas o ponto fundamental é que a eficiência propulsiva dos motores aspirados varia muito, muito fortemente em relação à velocidade. E esse é o ponto-chave dessa tecnologia, do desenvolvimento dessa tecnologia. Tá, então eu coloquei aqui, na verdade eu nem coloquei os turbohélices, porque realmente a curva de um turbohélice cairia muito embaixo aqui. Então nem faz sentido falar do turbohélice. Também não faz muito sentido usar todas essas tecnologias, porque elas seriam usadas por muito pouco tempo e depois vira só peso morto. O próprio turbofan nem se considera por um avião espacial. Mas o fato é que, então, comparando as suas eficiências, usando ali o impulso específico como parâmetro de metrificação dessa eficiência. E repara que aqui só tem o combustível no denominador, porque justamente ele é aspirado, né? Então estou colocando aqui o impulso específico em função do número de Mach. Lembra que para entrar em órbita a gente tem que ultrapassar Mach 10, Mach 15. Não faz sentido falar em número de Mach fora da atmosfera, né? Mas dentro da atmosfera a gente tem que realmente alcançar números de Mach muito, muito altos. Então, começando aqui com o turbofan, só para referência, o turbofan, na verdade, é para aviação comercial e ele em si já é híbrido, né? Ele é parte avião a hélice, motor a hélice, parte motor a jato, e dependendo dessa razão de passagem, ele tem eficiências que vão de 4.000 segundos, né, até 2.000 segundos e caem fortemente aqui com o aumento do número de Mach. Tá? Na verdade, aqui o que a gente vai considerar mesmo é um motor a jato puro. Esse aqui, por acaso, é um motor do F-15, tá? Então ele tem uma altíssima eficiência, a Mach um pouco maior do que 1, tá? E depois cai a Machs maiores do que 3 aqui. Isso tem a ver com o escoamento compressível aqui dentro, daqui a pouco a gente vai olhar. Tá? As outras tecnologias que eu queria focar um pouco mais, né, são motores ramjet, que é esse daqui, e o scramjet, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eles são motores que têm alta eficiência a altos números de Mach, como vocês estão vendo aqui, né, para o ramjet, e depois para o scramjet. No caso aqui, inclusive, não se sabe, né, isso aqui pode ir a 20, a 15 em termos de número de Mach,
é que não se conseguiu alcançar tudo isso ainda, né? Por questões que eu vou mostrar daqui a pouco, inclusive. Mas alguns pontos interessantes. Primeiro que eles não têm partes móveis. Se você puder, você vai conseguir olhar através do motor. É o próprio escoamento que permite criar condições para combustão aqui na câmara de combustão. Então isso é interessantíssimo em termos, por exemplo, de economicidade, durabilidade, não é? Porém, eles não funcionam, tem eficiência praticamente zero aqui quando a velocidade é baixa. Então, de alguma maneira, eles precisam estar a alta velocidade, notadamente aí a Mach 2 ou 3, para poder começar a operar de uma maneira minimamente eficiente. Então, a ideia depois vai ser usar um motor a jato e depois transicionar ou para um ramjet ou para um scramjet. E aqui eu coloquei também, né, um motor de foguete, um motor não aspirado, só para comparação, eles têm eficiências aí, os motores químicos, né, têm eficiências de 300, 350, 400 segundos, portanto, bem abaixo dos motores aspirados por causa daquele efeito, né? Ele tem que carregar uma massa aqui também de comburente, no caso oxigênio. Tá? Então a ideia é partir, por exemplo, de um motor a jato, usar alguma dessas tecnologias aqui para números de Mach maior e aí no fim, quando a gente sai, ultrapassa a linha de Kármán, transicionar para o motor de foguete. Tá? Então essa é a estratégia e esses são os números, esses são números qualitativamente coerentes aqui, consistentes com os desempenhos relativos. Alguns projetos estão em curso nessa linha, né? O Skylon é um extremamente interessante, ele tem como objetivo colocar aqui 15 toneladas de carga útil, carga paga, em órbita LEO de até 300 km. Na verdade, isso aqui é um tanque de gasolina voador, né? Ele tem comburente e combustível aqui e ele pode, então, acionar os seus motores aspirados que vão transicionar para o motor de foguete. Eu vou mostrar para vocês, tá? Está aqui o motor, por sinal, né? Então, a gente pode ver aqui, ele tem uma entrada que é reconfigurável, são partes móveis, e ele pode, por exemplo, fechar totalmente, tá? E aí esse motor aqui vira um foguete, né? Tem câmaras de combustão e as tubeiras aqui tradicionais de um foguete, né? E na fase aspirada ele pode aspirar, resfriar o ar aqui, que eu já vou mostrar, né? Tá vendo aqui? Esse ar pode então ser comprimido num compressor normal, convencional de motor, tá? De motor aspirado, e eventualmente ele vai diminuindo essa porção aqui, motor aspirado com compressor, né, para um motor ramjet aqui, que seriam essas linhas vermelhas. Então ele é capaz de transicionar de turbojato para ramjet para foguete. Tá? E olhando um pouco no detalhe, porque realmente é bastante interessante esse motor, tá? A gente tem aqui um corte do motor, a entrada do ar, né? Pelo fato dele entrar e ser desacelerado aqui, ele vai ganhar a temperatura, tipicamente a 1000 graus, por exemplo. Tá? Então, na fase motor aspirado a jato, né, a baixa velocidade, ele vai fazer um resfriamento, essas aletas azuis aqui são um sistema de resfriamento, que, aliás, na minha opinião, é revolucionário, né, porque, considerando aqui as vazões máxicas da ordem de 400 quilos por segundo, né, isso é o que está nas especificações, e considerando que ele vai resfriar isso de 1000 para menos 50 na entrada do compressor aqui, tá? Então isso aqui dá uma potência de centenas de megawatts. Né? Então isso aqui realmente é muita potência frigorífica, isso aqui é gigantesca e é impressionante que eles tenham conseguido fazer isso. Por exemplo, um problema que pode acontecer, né, é a formação de gelo. A umidade do ar vai congelar nessas aletas todas e vai fazer o seu trocador de calor perder eficiência. Essas linhas amarelas mostram aqui o que seria o modo de funcionamento turbojato. Na medida em que a admissão aqui vai mudando a sua configuração, o escoamento vai sendo direcionado para os ramjets aqui nessa lateral, né? Então é a parte ramjet, e aí, terminando a atmosfera, fecha a entrada aqui de ar e ele começa a usar combustível e comburente que vai queimar aqui nas câmaras de combustão e vão ser acelerados, né? Esses gases de combustão vão ser acelerados nas tubeiras aqui. Perfeito. Esses números e esses detalhes todos são muito interessantes porque também levantam algumas dúvidas, digamos assim, pedagógicas até. Né? Então, a primeira delas, por que a temperatura aumenta tanto na aspiração?
E uma outra, que essa sim eu queria detalhar bastante com vocês, é qual é a diferença entre os ramjets e os scramjets. Então vamos lá. Começando aqui de um motor turbojato convencional, né, o compressor, a câmara de combustão e a turbina e o bocal, tá? E um ramjet aqui embaixo e um scramjet aqui no fundo, certo? Primeiramente, há uma análise mais detalhada do motor a jato comum, eu não vou fazer nesse vídeo, porque tem um vídeo, na verdade uma aula do curso de termodinâmica só sobre isso, tá? Inclusive a gente analisa o motor do 747, tá? Com dados e tal, toda a análise térmica do motor é feita nesse vídeo se você estiver interessado. E também não vou falar do bocal de expansão aqui, do escoamento supersônico aqui, tá? Por quê? Porque foi um dos últimos vídeos aqui da série, né, sobre engenharia aeroespacial, que eu falo exatamente do funcionamento do bocal. Tem algumas coisas que são contraintuitivas, tá? Como o escoamento aqui na entrada do ramjet e do scramjet, porque é um escoamento supersônico, na verdade, de transição no caso do ramjet, mas tem efeitos supersônicos aqui que são contraintuitivos. Isso vai estar bem detalhado ali nesse vídeo, se você tiver interesse, né? E eu recomendo mesmo. Mas então vamos lá, esse aqui eu quero explicar principalmente a parte física do negócio. Vamos pegar aqui um ramjet. O seu funcionamento é bom ali pelas curvas de eficiência entre Mach 3 e 6. Então tem o escoamento supersônico aqui, que vai ser desacelerado na entrada. A entrada do ramjet, na verdade, é um bocal convergente, divergente. Aqui aparece primeiro o fenômeno contraintuitivo, porque nessa escala de número de Mach, a gente poderia pensar que com o estreitamento da passagem aqui, eu deveria ter uma aceleração do escoamento e não uma desaceleração, né? Não é o caso, porque justamente é Mach maior do que 1, certo? Então, na região convergente, o escoamento está desacelerando, e se ele desacelera, acompanhe aqui. Imagina que aqui esse peso aqui representa a inércia do escoamento. E a mãozinha ali é a força aplicada para desacelerar o escoamento. Então, o que vai acontecer? Na medida em que ele desacelera, você aumenta a pressão, como está mostrado aqui. Então, essa desaceleração, ela acontece na fase convergente e na fase divergente também, porque nesse ponto que eu estou mostrando aqui, fica Mach igual a 1, a partir desse ponto, Mach menor do que 1. Portanto, o escoamento na câmara de combustão é subsônico. Tá? Então aqui é feita a absorção do calor pela queima do combustível, e aí sim, expande num bocal, agora sim um bocal convencional, né? Convergente, então o escoamento vai sendo acelerado até Mach igual a 1 na garganta, depois divergente, né? E é justamente essa expansão, agora imagina o pezinho, né, querendo ser expulso, expandindo, ele vai gerar essa aceleração desse peso, certo? Provoca uma reação, e essa reação é justamente a força propulsiva. Então, vamos lá. Essa física eu acredito que esteja bem especificada, né, bem explicada, mas vamos ver em mais detalhes o que seriam as temperaturas e velocidades, né? Então, a velocidade vai diminuindo até a câmara de combustão, ali é feita a absorção do calor, isso aqui é o ciclo de Brayton, na verdade, tá? Então, aqui absorve calor, né? A temperatura, então, foi aumentando um pouquinho por causa dessa desaceleração. Quando você comprime um gás, na verdade, ele aquece, tá? Mas ele aquece bem mais ainda por causa do combustível, e é justamente essa energia térmica, esse aqui é o ponto máximo de energia termodinâmica, certo? Ela vai ser depreciada aqui para justamente promover essa aceleração, esse ganho de velocidade, tá? E é com isso que vai ser gerada a força propulsiva. Para responder aquela primeira pergunta do porquê dessa temperatura nesse ponto ser tão alta, sendo que ela vai ser bem mais alta depois com a absorção do calor do combustível, a gente vai usar uma formulinha lá do nosso kit supersônico, né? O que é essa fórmula? A gente vai considerar o escoamento isentrópico, ou seja, não há perda, não há troca de calor, não há atrito, não há onda de choque aqui dentro, tá? Portanto, esse bocal aqui é perfeito, né? Então, tem escoamento isentrópico, essa constante aqui é proporcional à entropia, tá? E eu consigo, então, com as nossas equaçõezinhas ali, relacionar a temperatura ao número de Mach. Estou colocando alguns dados aqui, só para a gente ter uma ideia numérica, né? Pegando menos 50 graus Celsius aqui, né? Então, isso aqui, por exemplo, está a 10 km de altitude, a temperatura é dessa ordem aqui.
colocando o número de Mach 6 aqui na fórmula, que é o limite superior, tá? E fazendo as contas, eu tenho 1468 Kelvin ou 1195 graus. Ou seja, essa desaceleração aqui pode, né, desacelerar, por exemplo, de Mach 6 até Mach 0,5, é isso que eu fiz a conta aqui, né, pode resultar num aumento de temperatura de quase 1200 graus aqui, correto? Então, é a desaceleração, esse efeito de compressão aqui é que causa esse aumento de temperatura. E é bastante, lembrando que aqui essa temperatura pode subir aí a 3.000 graus, 5.000 graus, com a adição do calor do combustível, e isso é importante, né? Quanto maior a temperatura, maior a eficiência do ciclo. Como eu disse, é um ciclo de Brayton, e isso vale, na verdade, para qualquer ciclo térmico. Vamos ver o scramjet. O scramjet, a diferença, na verdade, é que em nenhum momento o escoamento se torna subsônico, né? Então ali o meu bocal, ele nunca chega a ser convergente divergente, né? Então ele é sempre supersônico. O escoamento é desacelerado aqui na seção convergente, isso é contraintuitivo, mas é assim porque é Mach maior do que 1. Tá? Então o escoamento na câmara de combustão é supersônico, é aqui que vai ser feita a absorção do calor, isso é um problema tecnológico muito grande, é mais ou menos, o pessoal gosta de falar que é como acender um fósforo, né, num furacão, certo? Isso aqui é um escoamento, né, de altíssima velocidade. Eles conseguem fazer isso, na verdade, criando regiões lá dentro que pontualmente, né, muito localmente, o escoamento ali é sim subsônico. Então a chama, né, a frente de chama tem condição de se propagar e não ser expelida. São os flame holders. O seu fogão ali, o fogão doméstico, tem esse tipo de tecnologia também, correto? Então assim, a combustão é feita na média ali em escoamento supersônico, absorve calor, a temperatura aumenta, certo? A pressão ela já aumentou pelo simples fato aqui de você desacelerar o escoamento, né? E aí a partir dali aquela expansão, a expansão e a energia que vem da temperatura que vai promover essa aceleração. Na verdade é esse ΔV aqui, da velocidade de escape, né, da exaustão, pela velocidade de entrada, né, esse ΔV que gera a força propulsiva. Tá? E fazendo as contas ali para calcular, estimar, né, o aumento da temperatura, a gente obtém alguma coisa como 1.500 graus de ΔT. Tá? É por isso que o Skylon tem aquele sistema de resfriamento, justamente porque isso aqui também acontece no motor aspirado, né? no motor que tem o compressor na frente. Né? Se você tiver esse aumento de temperatura e ainda assim vai fazer uma compressão adicional, uma compressão mecânica, né? Aqui é a compressão puramente aerodinâmica. Então essa temperatura pode se tornar excessivamente alta. Ótimo, nesse ponto a gente já está pronto para fazer uma análise um pouco mais compreensiva, mais global daquilo que eu chamo de zoologia dos motores híbridos. Acompanhem comigo. Considerando então aqui os motores, a energia química, né? Lembra no vídeo sobre motores eu falei de outros, né? A vela solar, o motor elétrico, né? Por exemplo, a propulsão iônica. Mas considerando então os motores de energia química, a gente tem ali os motores não aspirados, que são na verdade os motores de foguete. Aqui o esquema de cores, né? O laranja aqui para os motores não aspirados, o lilás para os motores aspirados e o verde para os motores híbridos, né? Então a parte de motor não aspirado é tradicional, não tem muito o que falar, inclusive tem um vídeo só sobre isso, dessa série nossa aqui sobre engenharia aeroespacial. Vamos seguir aqui o caminho dos motores aspirados, que vão usar o O2 atmosférico como comburente, né? Então a gente tem, na verdade, uma subdivisão aqui, que seria os motores sem partes móveis e com partes móveis, ou seja, que tem compressor, turbina, etc. Tá? Seguindo aqui na linha dos com partes móveis, a gente tem os turbo-hélice e turbofan, que são motores mais adequados ali para a aviação comercial tradicional, não para o motor espacial ou avião espacial como a gente está querendo. Então a gente vai, na verdade, seguir ali o motor do turbojato, que para aplicações aeronáuticas puras é basicamente para aviação militar, né? Aqui turbojato existiu o Concorde, por exemplo, francês, né? E o Konkordsky, que era o Concorde soviético. Essa história é interessante porque realmente é um caso de espionagem, isso aí bastante conhecido, né? Mas então são turbojatos mais para aviação militar hoje em dia, na verdade, certo? E eu mostrei ali a foto do motor do F-15.
Então esse daqui já é um dos motores que a gente tem para colocar no nosso tempero ali do nosso motor híbrido, certo? Mas vamos seguir, antes de entrar no motor híbrido, os motores de partes não móveis, ou sem partes móveis, melhor dizendo, né? Então a gente tem ali o scramjet, o ramjet, que tudo bem, eu já expliquei. Tem também o pulso jato, que é um motor interessante, na verdade. Ele foi usado na V1 durante a Segunda Guerra Mundial, né? E ele tem, na verdade ele tem sim uma parte móvel, mas é na verdade uma válvula de palheta aqui. Como ele não tem uma bomba para bombear o combustível e o comburente na câmara de combustão, que é mais ou menos aqui onde eu estou com o mouse, ele funciona de maneira pulsada, né? Então a própria velocidade dele faz o ar entrar, na medida em que é injetado o combustível, que aumenta a pressão na câmara de combustão, essa válvula de palheta fecha, igual uma válvula de palheta que tem motor de 2 tempos, por exemplo. Então a válvula de palheta fecha, impede que os gases voltem para frente, então ele só tem para trás para sair, e aí é gerada a força propulsiva. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que essas bombas elas eram lançadas, na verdade, com catapultas. Tá? Por quê? Porque ele precisa ter uma velocidade inicial para poder iniciar o movimento, né? Essa forma pulsada. Mas, justamente, né, não é um sistema adequado para o nosso avião espacial. Então, por isso que está em branco aqui. Aquelas caixinhas em branco aqui são becos sem saída aqui do ponto de vista do nosso avião espacial. Então, a gente tem como tempero ali para o nosso motor híbrido, né, o foguete, que isso vai ter que ter, porque a gente vai sair da atmosfera, mas temos o turbojato, o scramjet e o ramjet. Então isso vai poder compor o nosso motor híbrido. E aí todas as combinações, né, possíveis, pode imaginar, já foram tentadas. Por exemplo, o turbofoguete, né, combinar um turbojato convencional com um motor de foguete. Né, também não foi muito à frente. Na verdade, eu coloquei aqui 3 pontinhos porque eu vou mostrar, inclusive, alguns projetos, tem várias combinações possíveis. O mais atual hoje, né, são os motores Turbo Ram Rocket, que são os motores eu já mostrei o Sabre para vocês, do Skylum, né, mas Sabre no sentido de sabre, né, a espada, e o Scimitar, que é um outro motor também, não para um avião espacial. Esses motores são desenvolvidos pela Reaction Engines britânica, né? E no caso o Scimitar, aqui que é mostrado aqui do lado, é para um avião comercial, mas para fazer voos orbitais. Por exemplo, ir de Londres a Los Angeles em 1 hora ou alguma coisa assim. Tá? Então, fazendo um voo balístico, na verdade, né? Então, é um motor híbrido. Então, essas combinações aqui é que têm sido testadas ultimamente, né? Então a ideia é combinar essas várias tecnologias. Ótimo, então vamos ver algumas configurações híbridas de two-stage to-orbit, já que single-stage to-orbit ainda é, digamos assim, um sonho perseguido, mas ainda é um sonho. Vamos ver algumas configurações que foram testadas, principalmente partindo de plataformas móveis aqui, como eu estou mostrando nesse desenho. A primeira delas, mais antiga, eu gosto de mostrar essa, é o francês o Leduc 022, de 1957. Já partiu, isso aqui é um ramjet, na verdade, parece uma garrafa de cerveja voadora, né? O piloto fica nessa, era inclusive era transparente de vidro, isso aqui é bem bonito, na verdade, né? E ele decolava de um avião, né, tradicionalmente. Isso aqui já nos anos 50, 1956 é a data dessa foto aqui. Foi um projeto que foi testado. Eu gosto dessa foto porque dá para ver, inclusive, o material ali, o inox, ali, imagino que seja inox isso, né, para resistir às temperaturas. Então isso aqui é oco completamente aqui dentro, né, todo esse volume aqui, certo? Ele é um ramjet convencional, portanto não tem parte móvel nenhuma, né? Então é interessante que a gente consegue ver, inclusive, essa degradação térmica do material. Um outro projeto muito interessante é o Boeing X-51, que é um ramjet, que parte também de um B-52, e ele tem algumas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, ele é feito para ser... É interessante que é um sistema de 3 estágios a rigor, na verdade, né? Então tem a própria plataforma, que é um avião, no caso aqui eles têm usado um B-52, ele usa um booster genérico, aqui um booster convencional, tá? Que pode ser que é um motor de foguete, para acelerar ele a Mach 5, 6, certo? Como está mostrado aqui, Mach 5, 6, aí é que ele liga, aqui acho que é mais fácil mostrar aqui, né? Ele decola
ele decola, o primeiro estágio é o B-52, aciona o segundo estágio, que é esse booster, e só quando ele está ali a alta velocidade, Mach 6, 7, é que ele vai acionar o scramjet. Tá? E aí ele vai a velocidades muito, muito altas. Tá? Tão altas que, por exemplo, aqui as temperaturas, o problema térmico, eu já vou mostrar para vocês, é muito sério. Então aqui você tem temperaturas que pode passar facilmente de 8.000 graus, 7.000 graus, essa ponta aqui inclusive é de tungstênio, no caso do X-51. Né? E aí tem outros problemas, não só aqui, né? Aqui é meio óbvio porque é o bordo de ataque, né? Mas o próprio atrito aerodinâmico vai gerar temperaturas altíssimas. Eu vou fazer um cálculo grosseiro, mas ele vai mostrar para vocês o nível de temperatura que isso vai gerar pelo simples fato de você estar viajando nessa velocidade. Ok? Um outro exemplo interessante aqui nessa lista, na verdade, é o da plataforma, né? É o Stratolaunch, que seria um avião. Isso aqui é uma ideia antiga, né? Os soviéticos, no tempo do Antonov, tinham um projeto parecido, em que eram 2 Antonovs ligados assim, né? Com um espaço vazio no meio aqui para você ter um tipo de lançador qualquer. Né? Pode ser esse que eu mostrei no slide anterior, ou um mini lançador foguete, como está mostrado aqui, por exemplo, para lançar mini satélites ou microsatélites até. O interessante disso aqui é que isso já voou, agora eu estou falando da plataforma mesmo. Né? Eu tenho um videozinho aqui. Esse voo, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas foi em abril de 2019 e se espera que o primeiro lançamento mesmo seja feito em breve. Então esse é o voo inaugural do Stratolaunch. Essa plataforma então está certificada para fazer esse tipo de lançamento. É verdade que eles têm competido com mini lançadores que também estão sendo desenvolvidos, né? Mas, digamos, essa é o interessante de ter essa competição toda nessa área aí. Ótimo. Então, já preparando aqui para o fim, a gente pode falar, né, dos principais desafios tecnológicos. Isso volta um pouco naquele tema inicial do filme do Fritz Lang, lá que eu mostrei, que seria a nossa luta contra a gravidade, arraste aerodinâmico e aquecimento. Começando, né, pelo que seria um perfil típico de uma missão, de um avião espacial, seja em single stage to orbit, quer dizer, um único estágio até a órbita, ou em 2 estágios, ou eventualmente até em múltiplos estágios. Né? Vamos acompanhar um pouquinho o que seria a lógica. Primeiro a decolagem, ou a partida, se for uma decolagem vertical. Né? Nesse momento ele tem que fazer o quê? Converter toda a sua energia química em energia mecânica, ou seja, energia cinética translacional mais energia potencial gravitacional. Isso daqui, na verdade, no período em que ele está dentro da atmosfera, ele vai fazer, no caso do avião espacial, usando um motor híbrido. A gente já viu que vai ter que usar um motor híbrido. Ou, eventualmente, se for como é no caso do Falcon 9, por exemplo, simplesmente usar estágios ou uma combinação dos dois, inclusive. Né? Uma plataforma, um B-52, depois um booster, que é um motor de foguete, e aí, eventualmente, um ramjet. Tá? Todas as combinações são possíveis, tem que ser economicamente viável. O fato é que a ideia é que só alcance a velocidade orbital, com uma alta energia mecânica. Certo? Aqui já começam, então, os problemas tecnológicos, né? A questão dos motores híbridos, ou do estagiamento, né, entre aspas, como fazer a combinação de foguetes com motores híbridos. Tá? Então, é uma grande linha de desenvolvimento. Eu espero motivar alguns de vocês, inclusive, para trabalhar nessa área. Um outro ponto que aparece aqui é justamente a aerodinâmica hipersônica. Quando a gente fala hipersônica, qual é a diferença entre supersônico e hipersônico? Bom, hiper é mais do que super, obviamente, mas fisicamente significa o seguinte: você tem temperaturas tão altas, por exemplo, que, na verdade, você começa a ter dissociação molecular, ionização dos gases. Certo? Ionização, os átomos ali começam a perder a sua, entre aspas, cabeleira eletrônica, né? E aí você começa a ter elétrons livres e prótons, né, com cargas positivas no seu escoamento. Portanto, além das forças de quantidade de movimento e tal, você vai ter forças eletrostáticas ali nas suas equações de força. Então aqui é um assunto também bastante interessante, bastante desafiador, e é necessário compreender isso para poder projetar as suas superfícies de controle, por exemplo. Tá?
O que vai ter que ser feito em seguida é voltar, né? Então toda aquela energia mecânica ela vai ter que ser dissipada e isso é o procedimento de reentrada, né? Então lembra, quem vai fazer o dispêndio de toda aquela energia é o atrito com a atmosfera e aqui as temperaturas envolvidas são altíssimas. Então são tecnologias de proteção térmica. Eu vou mostrar algumas delas rapidamente, né? Vou mostrar um número para vocês daqui a pouquinho. Então está aqui um outro grande desafio para o desenvolvimento desses sistemas, né, até poder colocar em condição de pouso, né? Você não pode pousar, chegar na sua pista de pouso com 8 km por segundo de velocidade, que simplesmente você não tem um microsegundo para poder aterrissar o seu avião. E para mostrar um pouquinho, né, do que seria essa temperatura, porque eu mostrei para vocês a temperatura devido à desaceleração do escoamento. Considerando aqui, por exemplo, só o escoamento sobre uma superfície, isso aqui, esse cinza aqui seria uma daquelas, da superfície aqui do foguete, por exemplo, da aeronave, né? E aqui seria a camada limite do escoamento sobre essa superfície rígida aqui. Então isso que está em laranja aqui é a zona de estagnação devido à camada limite. Fazendo uma aproximação até bem grosseira para o caso aqui, né? Mas considerando o escoamento de Couette, a temperatura máxima, pelo simples fato da velocidade aqui ser zero, e a velocidade aqui ser alguma coisa como 8.000 metros por segundo, né, eu consigo calcular, estimar essa temperatura. Então, pelo simples fato de ter essa desaceleração dentro da camada limite, eu tenho temperaturas que podem subir aqui a mais de 4.000 graus, correto? Então, considerando ali os 8 km por segundo. Obviamente, né, isso é grosseiro, por quê? Porque eu tenho ionização, então seria um escoamento de Couette com forças iônicas daí. Eu tenho também fenômenos de radiação térmica e também esses dois que eu falei contribuiriam, vamos dizer assim, para diminuir essa temperatura. Mas eu tenho a compressibilidade, né? Aqui você tem um escoamento a 8 km por segundo e dentro da região alaranjada você tem um escoamento a quase zero. Então você tem aquele efeito de compressão que eu fiz alguns cálculos lá atrás. E esse sim é um fenômeno que levaria a aumentar essa temperatura aqui. Seja como for, a temperatura é muito alta aqui, e todo esse calor vai passar para dentro da aeronave e, eventualmente, vai degradar completamente esse material. Uma das alternativas é usar um material ablativo, tá? Que é um material que, de alguma maneira, vai evaporar, são os escudos térmicos que tem na parte rombuda ali da cápsula de reentrada, né? Então ele vai mudar de fase, vai evaporar e com isso vai roubar energia e vai manter a temperatura que vai ser alta de qualquer forma, mas a temperatura aqui nessa região que está evaporando, não, né? Então ela vai fazer uma espécie de isolamento evaporativo aqui. Essas equações aqui também estão num vídeo que vocês podem assistir, no caso aqui sobre escoamentos dominados pelo efeito viscoso, que é o escoamento que acontece aqui na camada limite. Correto? Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo e, então, até a próxima.